Bom dia, meu terceiro ano! Vamos começar mais uma aulinha? E aí, como é que vocês estão? A tia espera que esteja tudo bem. Vamos lá? Hoje nós vamos iniciar com as nossas correções das nossas atividades da aula passada, lembra? Falamos sobre os peixes, os répteis, falamos sobre os anfíbios, as aves. Hoje nós vamos corrigir as atividades que nós fizemos, né? Sobre esses animais. Então vamos lá. Já pega o livrinho aí na página 124 para acompanhar a correção. A primeira pergunta da página 124 traz assim: observe a imagem. Aí nós temos o quê? Um peixinho, um lago, né? Agora complete as frases com as características comuns à maioria dos peixes. Vivem onde? Onde? Vivem na água, têm o corpo coberto por escamas e respiram por meio das brânquias. Pesquise 2 nomes de peixes que vivem em ambiente de água doce e água salgada. São respostas pessoais, tá bom? Qualquer peixe que vive em água doce e qualquer peixe que vive em água salgada. Nas informações abaixo estão algumas características dos peixes. Circule a única característica que não corresponde a esses animais. Vamos lá. Vivem na água? Correto. Possuem nadadeiras? Correto também. Respiram por brânquias? Sim. São bípedes? Não, a gente sabe que animais bípedes são aqueles animais que se locomovem por 2 patas, não é? E a gente sabe que os peixes não têm patas, têm nadadeiras. 4. Observe a imagem abaixo e escreva que animal está representado, o nome do grupo a que pertence e suas características. Então, o animal aí é um tubarão, o grupo de peixes e suas características possui nadadeiras, é aquático e a pele é coberta por escamas, né? Responda ao que se pede. Em que ambientes podemos encontrar peixes? Podemos encontrar em ambientes aquáticos, obviamente, né? O que são as brânquias? São os órgãos de respiração dos peixes. Pronto. Nos mamíferos é os pulmões. Nos peixes são as brânquias. De que é coberto o corpo da maioria dos peixes? É coberto por escamas. De que parte do corpo dos peixes? Que parte do corpo dos peixes ajuda a controlar a direção dos seus movimentos? As nadadeiras, né? É o que eles utilizam para se movimentarem. Escolha dentre os nomes abaixo um peixe e desenhe. É isso aí, escolher entre a sardinha, o bacalhau, o surubim, o dourado, a arraia, a tilápia e a anchova, né? Agora é sobre os anfíbios, né? Pinte as frases que correspondem ao grupo dos anfíbios. Tem penas? Não, quem tem penas são as aves, né? Seu corpo é coberto de pelos? Também não, aí é os mamíferos. Sua pele é lisa e úmida? Exatamente. Tem bico? Não. Locomovem-se por salto, rastejando ou sobre 4 patas? Sim, né? É o caso dos sapos. Eles se locomovem aí por salto, né? Seu corpo é revestido de escamas ou placas ósseas? Não. De acordo com a imagem abaixo, responda os questionamentos a seguir. Então, vamos lá. O que está acontecendo na imagem? Então, o animal está passando por um processo de transformação chamado de metamorfose. Lembra que nós falamos sobre a metamorfose? Pois é, aí é o processo de metamorfose que a tia mostrou no vídeo anterior. Por qual motivo esses animais realizam essa ação? Para que assim o animal ele possa sair da água, que é o local onde ele vive na fase juvenil, né, na sua fase pequena, e viver em terra firme quando eles são adultos. Então, o sapo ele só consegue sobreviver em terra firme quando adulto, porque ele passa por essa transformação aí, né? Responda de acordo com o animal representado, né? Animal. Que animal é? Uma tartaruga. Agora nós estamos falando dos répteis, né? Grupo de réptil. Característica: rasteja, o ventre no solo, é ovíparo e tem 4 membros, ou seja, 4 patas. Agora responda ao que se pede. Que animal é esse? Serpente ou cobra. Como ela se locomove? Rastejando. Qual é o porte do corpo que esse animal usa para se locomover? Ela usa o corpo todo, né? Já que ela rasteja. Numere a segunda coluna de acordo com o tipo de locomoção dos répteis da primeira. Numere a segunda coluna de acordo com o tipo de locomoção dos répteis da primeira coluna. Então, na primeira coluna nós temos aí rastejando e outra locomove-se com as 4 patas, arrastando a parte ventral. Então, a tartaruga
ela se locomove aí com as 4 patas, né? A cobra rasteja, o jacaré se locomove com 4 patas e o camaleão também se locomove com 4 patas. Então, qual é o órgão que é utilizado pelos répteis para respiração? Os pulmões. A gente sabe que o único animal que não utiliza os pulmões para respiração é os peixes, que usam as brânquias, né? Então, o órgão que é utilizado para a respiração dos répteis são os pulmões. Leia as características de um animal. Respiro por pulmões. Tenho o corpo coberto por escamas ou placas. Sou um réptil, ando com 4 patas. Circula animal que possui as características acima. Então, respiro por pulmões, já não é aí os peixes, né? O elefante também respira por pulmões, o gato também e o cachorro também. Tem o corpo coberto por escama ou placas. Os peixes, né, também é coberto por escama, porém eles não respiram por pulmões, né? E, obviamente, né, sou um réptil. O único réptil que nós temos aí é o jacaré e anda por 4 patas também. Mostre que conhece os grupos dos animais vertebrados. Escreva M para mamífero, AN para anfíbio, AV para ave, P para peixe e R para réptil. Então, o golfinho é o quê? Um mamífero. O peixe aí é o quê? Um peixe, né? Então é P. A cobra aí é o quê? Um réptil. A ave é uma ave, AV, né? A baleia aí é um mamífero e o sapo é um anfíbio. Agora, as aves. Observe a imagem e escreva o nome do animal representado, o grupo a que ele pertence e suas características também, né? Animal, tucano. Grupo, aves. Características, possui penas e bico, voa e põe ovos, né? Marque a única alternativa que dá a definição certa de bípedes. Bípedes são animais que possuem 2 asas? Não. São animais que possuem 4 patas? Aí são, gente. Não, são animais que possuem 2 patas, são bípedes, né? Escreva o nome dos animais abaixo e circule aquele que não pertence ao grupo das aves. Então, gavião pertence, cavalo pertence? Não, urubu e galinha. Então, o animal que não pertence ao grupo das aves aí é o cavalo. Agora, a correção das atividades sobre os mamíferos. Então, vamos lá. Pense e responda as perguntas abaixo. Você é mamífero? Justifique sua resposta. Muita gente teve dúvida nessa questão. Sim, meus amores, nós somos mamíferos. Por quê? Porque nós mamamos quando éramos bebê. Nós possuímos pelos, né? E fomos gerados na barriga da nossa mamãe. Então, cite alguns mamíferos úteis para o homem. A vaca, o bode, né? Na alimentação, eles são úteis ao homem. Escreva no espaço abaixo o nome de um animal mamífero terrestre, um aquático e um aéreo. Então, nós trouxemos aí sugestão de respostas. A sua também não está errada, né? Então, terrestre, um mamífero terrestre, o porco, um mamífero aquático, o golfinho, e um mamífero aéreo é o morcego, né? Que é o único mamífero que voa. Leia o nome de cada animal e classifique-o em herbívoro, carnívoro e onívoro. O elefante, ele é o quê? Herbívoro, se alimenta de quê? De folhas, né? O coelho também é um animal herbívoro. O leão, ou a leoa aí, é um animal carnívoro, ele se alimenta de quê? De carne. A anta é um animal onívoro, se alimenta tanto de carne quanto de planta. O boi é um animal herbívoro, se alimenta de plantas. O porco é um animal onívoro, né? Se alimenta tanto de carne quanto de ervas. A onça é um animal carnívoro, a raposa é um animal onívoro e o jacaré é um animal carnívoro, né? E nós, seres humanos, nós somos animais onívoros. Nós nos alimentamos tanto de carne quanto, né, de folhas. Assinale as respostas corretas. Animais onívoros comem plantas e outros animais? Sim. Animais herbívoros comem outros animais? Não. Animais como o leão e o golfinho são chamados de animais herbívoros? Não, né? O leão é um animal carnívoro. Cada animal tem sua própria dieta? Sim, cada animal tem sua própria dieta, né? Se alimenta de determinado alimento. Circule de vermelho os mamíferos carnívoros, de azul os herbívoros e de amarelo os onívoros, né? Então,
Vamos lá. O cão aí, ele é o quê? Mamífero, carnívoro ou... Não, carnívoro, herbívoro ou onívoro? Ele é um animal carnívoro, né? O porco é um animal onívoro. O boi é um animal herbívoro. O leão é um animal carnívoro. A anta é um animal herbívoro. E a raposa, acho que é uma raposa aí, né? É um animal herbívoro também, né? Ou onívoro, perdão, onívoro. Se alimenta tanto de folhas quanto de carne. Então, é isso. Finalizamos as nossas correções. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os animais invertebrados. Lembra lá que nós falamos sobre a principal característica do animal vertebrado, que é o quê? Possuir coluna vertebral. No caso dos animais invertebrados, meus amores, eles não possuem coluna vertebral e nem ossos, nenhum osso, né? E existe uma vastidão de animal que faz parte desse grupo, como vermes, animais de corpo mole, né, que são protegidos por concha, inseto, crustáceos, aracnídeos, né? Alguns animais marinhos, né? São muitos animais invertebrados. Os invertebrados terrestres, eles podem viver nas matas, nos desertos, né? E em vários outros ambientes também. E tem aqueles invertebrados que vivem enterrados dentro do solo, como é o caso da nossa amiga minhoquinha, ou até embaixo de pedras também. Como é o caso do tatuzinho de quintal, né? Pronto, tatuzinho de quintal, né? Para encontrar alimento no ambiente terrestre, os animais invertebrados, eles usam diferentes formas de locomoção, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Nós temos os animais, os invertebrados que rastejam, né? Que é o caso das lesmas. Nós temos os que andam, né? Como é o caso das formigas e das aranhas. Temos os que voam, como é o caso das borboletas, os gafanhotos e os mosquitos. E temos alguns dos grupos dos insetos, né, que são dotados de asas, como é o caso, né, dentro do grupo, né, dos invertebrados, os insetos são dotados de asa. Então, muitos invertebrados, eles vivem também em ambientes aquáticos, né, seja de água doce ou de água salgada, né, e os que vivem em ambientes de água doce são encontrados em rios e lagos, né? Então, alguns insetos, eles são muito úteis, né, aos seres humanos. Como é o exemplo das abelhas, que nos dão o mel, e as joaninhas, que servem para comer os pulgões, né, que são pragas aí das plantas. Então, as joaninhas, elas comem esses pulgões. Agora, vamos falar dos grupos, né, alguns grupos dos invertebrados. Então, nós temos os anelídeos, né? Tem o corpo formado por anéis musculares, eles não possuem esqueleto algum. E um exemplo de um anelídeo é a minhoca. Nós temos os artrópodes, né? São animais que têm características, né? Ou seja, tem um exoesqueleto externo, uma carapaça externa, né? Como é o caso do caranguejo e do escorpião, né? Esses seres, eles possuem o corpo coberto por uma carapaça bem resistente, que protege aí o seu corpo e facilita aí na sua movimentação. Nós temos os quinidários, que são aquáticos, né? A sua maioria são marinhos, são tóxicos, né? Eles queimam a pele quando a gente entra em contato com eles. Muitos deles são fixos, ou seja, não se movem, eles ficam paradinhos ali. Outros já se movem, né? Livremente. E algumas espécies não possuem nenhum esqueleto, como é o caso aí da água-viva. É toda molengona, né? Então, outros, né, constroem esqueletos calcários que formam os corais. Então, os corais são formados aí, na maioria, de quinidários, né? Os moluscos também possuem o corpo mole, só que eles têm concha, né? Uma concha externa que dá proteção a esse animal, mas tem alguns que também não possuem nenhum tipo de concha. E nós temos os equinodermos, né, que tem um esqueleto interno, né? A pele
está aí sobre o seu esqueleto e é uma pelinha muito fina. Eles vivem, gente, exclusivamente em um mesmo tipo de habitat, então eles vivem exclusivamente no mar, né? E o nome desses animais tem o significado de pele com espinhos, né? É o ouriço aí. Então, uma característica dele, a característica marcante dele, de até trazer o próprio nome, é por possuir, né, espinhos, possuir o corpo coberto de espinhos. Então é isso, né? Finalizamos a nossa aulinha aí sobre os animais invertebrados. Nas próximas aulas nós vamos falar sobre a importância dos animais, né, para os seres humanos. A nossa atividade é no livro de ciências, nas páginas 138 e 139. Qualquer dúvida, a tia está à disposição para tirar, viu, meus amores? Uma semana abençoada, boa aula e bons estudos. E até a nossa próxima aulinha. Tchau, tchau!